salvar o monte de Sião, ou seja, a gente está falando da parte de Israel, e vai fazer guerra com o monte de Esaú, e o reinado voltará a ser de Deus. Então a gente vê explicitamente, e aí o anjo fala para Daniel que no final das contas esse reinado também irá cair. Então a gente vê que já estava em 3 lugares, a gente vê em Números, a gente vê em Obadias e no próprio Daniel, que esse reinado ele vai ter uma grande duração. Por outro lado, ele será destruído até vir o reinado de Deus, o reinado que vai ser representado pelo Messias e que vai chegar ao nível que toda a população mundial vai entender que existe um só Deus com um só nome. Pois é, pessoal, como eu falei num vídeo que eu gravei aqui no canal, tá aqui na minha timeline, falando sobre as teorias da conspiração sobre o Papa assim que ele foi escolhido. E a gente viu muitos evangélicos aí citando trechos de adoração de imagem e citando o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Já esse rabino que eu postei aí, eu só postei um trecho do vídeo dele. O vídeo dele é longo, tá lá um canal no YouTube, e tem na sua thumbnail a foto do Papa dizendo o início do reinado anti-Messias, dizendo que o Papa será anti-Messias. Ele já não cita o capítulo 13 do Apocalipse porque ele não acredita em Novo Testamento. Para ele, Deus só fala com os judeus, só os profetas judeus falaram com Deus, só a Bíblia hebraica é que é divina. Ele não acredita no Novo Testamento. Então, por isso ele não citou o capítulo 13, como fazem os evangélicos erroneamente. Mas ele citou aí profecias de Daniel para citar as figuras de leão, né? A visão de Daniel e outros profetas aí dizendo que o povo de Deus, no caso os judeus, que é o povo dele, só o povo dele é de Deus, né? Se você falar qualquer coisa contra Israel, é acusado de antissemitismo. Mas eles podem dizer que os persas é do mal, eles podem dizer que os palestinos é do mal, que os hindus são do mal, enfim, eles na escola de Moisés, né? Só eles entendem o hebraico bíblico, só eles entendem a profecia de Deus, eles são os escolhidos de Deus, e ele está aí usando essa profecia para usar o nome do Papa Leão, né, que é um nome que simboliza a força. O primeiro Papa Leão, que era o Leão Magno, salvou Roma de um ataque de invasores, né? Sempre um nome ligado à fortaleza e ligado à humildade da igreja ao mesmo tempo. E o leão, ele é um símbolo máximo de poder no cristianismo, tanto que Jesus, no Apocalipse, ele é chamado de o leão da tribo de Judá, se ligando àquela profecia lá da bênção de Jacó à tribo de Judá, e a bênção de Moisés também à tribo de Judá, né? Então, por isso que fala que Davi era leão da tribo de Judá, para os judeus, mas Jesus, o Messias, era o leão da tribo de Judá, o único que podia abrir os 7 selos do livro da vida, né? Mas eles não acreditam em Novo Testamento, vem com essas teorias da conspiração. Para eles, só eles são o povo de Deus, eles ainda estão esperando o Messias, eles não se conformam que eles rejeitaram o Messias, que o mataram o Messias, que nega, tem uns que negam, diz que foi Roma, Roma diz que foi os judeus, e fica nessa, mas a gente vê claramente que foi um conluio entre o Sinédrio, Anas e Caifás, e Pilatos, que era de extrema direita naquela época, general que governava a Galileia e que determinou a execução de Jesus, né? É o que está na Bíblia. Mas para eles, Bíblia é só eles. A Midrash tem coisas horrorosas falando que Jesus é filho de um soldado, que Maria se deitou com um soldado romano e que ele não era filho de José e que por isso não era tribo de Judá. Ou seja, todas aquelas mentiras que os rabinos sempre fizeram ao longo dos tempos contra Jesus Cristo, né? E tem gente que se enrola, evangélico, que não estuda e não lê, uma bandeira de Israel, bota nas costas e diz que está defendendo a direita e o cristianismo, sem saber que Israel é judeu e não cristão, né? E era 12 tribos, eles usurparam tudo, só se tornou Judá, a religião que dominou. Nem se fala mais em Simeão, Rubem, eles falam quando são citados para não dizer que descumpriram a profecia, porque eram 12 tribos, eram 12 povos, mas só ficou eles, né?
Eles estão acima do bem e do mal e até hoje eles esperam um Messias. Eles não gostaram do Messias que veio, que pregava amor, porque não fez guerra contra Roma, que aliás foi o que levou à queda de Judas, né? Que Judas também queria um príncipe que derrubasse o Império Romano e que fizesse um exército, que juntasse dinheiro e tal. E é um tipo de Messias que eles esperam e dizem que ainda vem até hoje. Primeiro, que não morre, e segundo, que vai estar ele e o povo judeu acima de todas as nações. Eles sempre querem ser acima de tudo, né? Por isso ficam citando essas profecias. Só as profecias de Daniel é verdadeira. Do Novo Testamento, não. De Abadias é verdadeira. De João, não. Só é verdadeira eles. Como se a Bíblia tivesse encerrado só neles. Milhões e milhões de anos que a Terra existe, milhares de civilizações, mas Deus só falou com eles. Só falou com Moisés, com Abraão e com os profetas deles. Com ninguém mais. De lá para cá, todas as revelações que tiveram com Maria, Santo Agostinho, todos os santos que tiveram visão ao longo do tempo, para eles não significa nada. Só é profeta se for judeu, se for eles. E tá cheio de vídeo desse rabino aí, que eu coloquei um trechinho no início do vídeo, sempre fazendo essas insinuações. Só ele entende a Bíblia, só ele interpreta a Bíblia, a escolha de Moisés, e só é verdade o que está escrito nos livros judeus. Tudo do resto do mundo é baboseira, é mentira. Até o livro de Enoque ele diz que é pirotecnia, é uma coisa que não se leva em conta, porque o livro de Enoque bota muita coisa em xeque das pregações deles, que pegaram tudo ali da Babilônia, da Caldeia, um monte de coisa, fizeram um monte de mistura de mitos e fundaram a história deles do jeito que eles quiserem. E outra coisa que ele não fala, além de citar esse leão, a figura que Davi viu, é uma das 4 figuras que está na carruagem divina, né, que levou Elias ao céu. O leão, a águia, o touro e o homem, né, as figuras que estão na carruagem divina. O leão, ele é um dos símbolos do arcanjo Miguel, que é um dos patronos da igreja e significa força. Aí agora vem falar agora do fim do reino do Messias, depois de 13 papas com o nome Leão, esse é o 14º, querendo fazer conjecturas. Outras baboseiras que eu vi a semana toda são o Daniel Mastral, cara que morreu com problemas psicológicos. Espero que ele esteja num bom lugar, que Deus tenha perdoado ele. Mas ele foi satanista e misturava um monte de teoria da conspiração e ficam dando moral, botando um vídeo dizendo que ele acertou que o Papa vai ser o anticristo, que não sei o que. Ele não acertou nada, ele morreu com problemas psicológicos. Ele fazia um monte de teoria da conspiração. Essa é a tática dos falsos profetas na internet. Eles fazem milhares de previsões, misturam milhares de coisas, alguma coisa bate, aí eles pegam aquele corte de alguma coisa que bateu para dizer que adivinhou alguma coisa. Tem um outro também, um tal de Jean Van Elau, que diz que foi abduzido por uma nave espacial e vive esculhambando Deus, que Deus é uma ameba, que Deus é uma bactéria, que Deus está podre, que Deus... Enfim, vive esculhambando Deus e tem milhares de seguidores seguindo esse tipo de baboseira, né? Dizendo que é inteligente, não sei o que. Ele pega um monte de mito, lê um monte de mito, mistura um monte de coisa, faz uma salada e faz uma teoria da conspiração para dizer que Jeová é podre, que Jeová é isso, que Jeová é aquilo. A mesma coisa esses rabinos e os evangélicos fazem contra a igreja. E só tem uma igreja, a única apostólica romana. Se você gosta dela ou não, se ela está certa ou não, se ela errou o caminho, se ela seguiu outro caminho ou não, aí é outra história. Mas só ela, é só você ver as datas quando surgiu o protestantismo, martinismo, luteranismo, presbiterianismo, enfim, igreja dos últimos dias, onde surgiu, como surgiu e para que serve. É só você avaliar a diferença. Outra coisa, para finalizar do capítulo 3 do Apocalipse, que querem novamente, cada vez que elege um Papa, falar desses 666, não tem nada no nome do Papa que, nem de leão, nem de nada, que cite. Lá cita um leopardo, no capítulo 13 de Apocalipse, que é diferente do leão sagrado da tribo de Judá, que é citado com Jesus, o que vai abrir os selos. É um leopardo, uma coisa mais arisca, mais indomável, mais selvagem, menos domesticada do que o leão e menos sagrado do que o leão. Já é como se fosse uma forma, né, meio que pejorativa de citar essa fera. E é uma fera com número de homem. É o contrário. E não um homem com nome de fera, como é Papa Leão para representar a força.
é uma fera lá, uma besta fera com poderes sobrenaturais, cita claramente que tem o poder de fazer descer fogo do céu, que vai comandar exército, que vai se unir a outra besta que sai do mar. Nada a ver com Roma, aquela profecia que disseram que era Nero, o anticristo, a guimátria judaica que usaram para manipular e dizer que o Papa seria o anticristo. Se for um Papa, mesmo que fosse, seria alguém que teria que vir das origens do primeiro Papa, que é Pedro, lá de Israel, daquela região de lá, e não dos Estados Unidos, da América do Sul, de outros lugares. É tudo baboseira. É alguém com o poder de homem, uma besta, um demônio, que tem poder de fazer chover fogo do céu, e não um homem. Hoje em dia o Papa não tem poder sobrenatural, nem exército Vaticano tem mais. Então pare com essa baboseira, essas teorias da conspiração e de querer ser melhor do que os outros. Só existe uma igreja que foi apostólica romana. Se você quer ser cristão, ou quer ser judeu, ou quer ser evangélico, a escolha é sua. Mas só existe uma que vem desde lá das origens dos primeiros apóstolos.